Shalom a todos. Mais uma vez gostaria de agradecer a todos que vêm assistindo meus vídeos. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe, né? Se você gostar do canal, dê o seu joinha. Se você não conhece meu livro, Shedim, Não Satã, os Verdadeiros Demônios Judaicos, tá ali à venda no Clube dos Autores, tá bom? Conheça meu blog também, biblia31.blogspot.com.br, tá bom? E seja bem-vindo aí ao canal, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre Hormá, ou seja, sabedoria, de uma forma simples e mais fácil. O que é a sabedoria? Segundo a Torá, segundo a visão judaica. Gente, não sou rabino, tá? Então, só para explicar, eu só compartilho com vocês o que eu aprendo, tá bom? Então, não sou rabino. Em casos maiores de um aprofundamento, oriento vocês a buscar um rabino. Então, bora lá. Hormá, né? A palavra Hormá, ou seja, sabedoria em hebraico, ela tem a essência, ela tem como base a compreensão de toda a criação, tá? Quando fala sabedoria, significa você compreender toda a criação. E quando eu falo toda, eu estou me referindo a toda mesmo, desde o átomo, a física, a matemática, ao sentimento, às ciências humanas, ao sentimento, a como o seu próximo entende a vida, a simplicidade e a complexidade da vida. Isso é Hormá, tá bom? Por que é importante vocês saberem isso? Mas antes de nós entrar no mérito, em hebraico, inteligência prática, a compreensão mental, ou seja, Hormá é a compreensão mental que observa e penetra na natureza das coisas. E também a capacidade habilmente de realizar tarefas difíceis. A antiga faculdade é intuitiva, a última é criativa. Daí a palavra conota tanto a compreensão profunda e a habilidade artística. A sabedoria é ao mesmo tempo uma propriedade humana e divina, tá bom? Por que é muito importante vocês compreenderem isso? Vamos lá. Vamos usar aqui, por exemplo, a questão, algumas fases da sabedoria. Por exemplo, José. Conta a Torá que José era o filho caçula de Jacó, tá? Jacó amava muito José. E toda vez que Yosef ia, que Jacó, seu pai, pedia notícia dos seus irmãos, ele sempre fazia o quê? Falava mal. Ele nunca trazia boas notícias dos seus irmãos. E com isso, começou a gerar inveja dos seus irmãos. E para piorar, desculpem, Jacó ainda presenteava, né? Yosef, tinha aquela toda situação. E Yosef só complicando ainda mais a situação dele. Conta os sábios, que José, só se tornou tzadik, ou seja, um justo, pleno, quando ele foi testado pela mulher de Potifar e ele venceu seu Yetzer Hará ali, ou seja, ele não caiu na tentação e ali ele se tornou tzadik. Então, vamos entender essa coisa aqui mais um pouquinho profundo, dentro do que é Hormá. A sabedoria para Yosef era entender como cada irmão pensava. Ou seja, Yosef tinha um ego. E esse ego dele era alto, ao ponto dele nunca enxergar o lado bom dos seus irmãos. Então, ele nunca se colocou nesse período no lugar dos seus irmãos. Por exemplo, eu também erro. Eu também tenho isso dos meus irmãos, eu também tenho aquilo, eu também sou um pouco arrogante, eu também sou isso. Então, Yosef, para chegar nesse nível de entendimento com seus irmãos, ele precisou sofrer, observem, tudo que ele trouxe aos seus irmãos para que ele pudesse se tornar um tzadik. Ou seja, quando você fala mal de alguém, quando você fofoca ou procura ser pro lado ruim de uma pessoa, você faz com que o meio daquela pessoa vai contra aquela pessoa. E aquela pessoa, de certa forma, se torna escravo de uma consequência ruim. Então, Yosef, para alcançar Hormá, ele teve que se colocar no lugar dos seus irmãos. Ele teve que lembrar que os irmãos dele eram uma família, que ele fazia parte daquela família, né? Então, no caso, Hormá para Yosef era conhecer as ciências humanas, vamos dizer assim, como que
por que seus irmãos agiam daquele jeito. Até então, o sábio diz que ele culpava seus irmãos. Depois ele percebeu que o ódio que os seus irmãos teve dele, culpado foi ele mesmo. Ele que fez com que seus irmãos desenvolvessem o ódio sobre ele, falando sempre mal, sempre buscando o lado ruim dos seus irmãos, tá bom? Outra coisa interessante sobre Hormá é sobre Bezalel. O sábio diz que a sabedoria inspirou e preparou Bezalel e outros artistas para o trabalho do tabernáculo. Está em Shemot, Êxodo 31, do 3 ao 6. Por que fala que foi a sabedoria que preparou Bezalel? A sabedoria que nós estamos referindo aqui não era o entendimento de fazer imagem, de fazer estrelinha, flor. Não é esse tipo de sabedoria. Quando Hashem, bendito seja ele, falou, escolha Bezalel, etc, etc, Deus sabia que Bezalel, né, que no caso, ele saberia fazer aquela beleza na arca, saberia fazer aquelas imagens ali na arca, sem associar a idolatria. Ou seja, Bezalel conviveu no Egito fazendo imagem, ele sabia fazer imagens para os egípcios, etc, etc. Porém, quando chegou para fazer uma coisa para Hashem, bendito seja ele soube diferenciar, sobre orientar, soube filtrar aquilo e dizer, não, isso aqui não é para ser adorado, tá? Isso aqui é como um enfeite, não para adoração, mas simplesmente com enfeite. E por isso que eu sei que para hoje isso é uma coisa fútil, mas para o período de Bezalel, naquele período de Moshe, era algo grandioso, porque tudo era associado à idolatria, né? Então, para o período, isso foi algo extremamente grandioso, tá bom? Então, outra coisa também que fala muito, que também a sabedoria Hormá, que foi dada a Salomão, tá? Que deu toda a sabedoria para ele, ao ponto que Salomão conta alguns midrash que Salomão conversava com a natureza. Ele tinha poder de conversar com plantas, com a natureza em si. Por quê? Agora vamos entender o que significa que Salomão conseguia falar até com plantas. Na verdade, Salomão ele tinha uma necessidade de estudar tão grande, tão grande, tão grande, que ele aprendeu a entender como que a natureza funcionava. Então ele sabe, falar não quer dizer que ele falava, oi plantinha, tudo bem? A planta, oi, tudo bem? Não. Falar é quando você compreende que aquela planta precisa de sol em determinada hora, precisa de adubo em determinada hora, precisa de poda em determinada hora, precisa ser protegida de ervas daninhas daquela hora. Então ele tinha uma profundidade biológica tão grande, ele tinha um conhecimento biológico tão grandes sobre a vida, que ele quando as pessoas que estavam ao redor de Salomão via ele cuidar das plantas, ele ordenar como que cuidava das plantas, dos animais, eles achavam que a Salomão falava literalmente, porque toda vez que obedecia a Salomão e Salomão cuidava ou fazia o que Salomão tinha ordenado com aquela planta, com aquele animal, parece que a planta ficava mais viva, mais bonita, mas é porque Salomão compreendia a biologia de uma profundidade enorme. E depois, Salomão passou a compreender a psicanálise, vamos dizer assim, né? Ele era um pouco de psiquiatra, terapeuta, etc. Porém, os sábios contam também que Deus, bendito seja ele, anula a sabedoria dos sábios. Ou seja, quando o sábio tem muita sabedoria e ele usa a sabedoria para idolatria ou para o mal, aí Deus, bendito seja ele, faz com que essa sabedoria se torne tolice. Porque se você usa uma coisa boa, que você aprendeu, um conhecimento bom para o mal, aquilo deixa de ser bom. Por exemplo, a física. A física, se ela for usada para ajudar a humanidade, ela é maravilhosa. Mas sabemos hoje que a física também foi usada para fazer a bomba atômica. Então, ou seja, as pessoas que fizeram a bomba atômica, elas descobriram um grande poder dentro daquela composição química e física.
Só que eles não analisaram como que pessoas ignorantes, que mal entendem do que é química e física, e usar aquilo contra a própria raça. Então, nesse caso, a sabedoria dos físicos e dos químicos se tornou uma tolice, ou seja, Deus tirou a sabedoria deles. Então, é isso que significa que Deus tira a sabedoria, tá? Então, grande culpa, tá? Atribui àqueles que desconsideram a fonte divina de sua sabedoria e tornam-se presunçosos e pecaminosos. Por que que os sábios dizem isso? Quando você entende que a sua sabedoria ela é algo que vem através do esforço de um ponto X, você pode chamar de Deus, você pode chamar de qualquer nome, portanto, contanto que você compreenda que vem de um ponto fixo, que vem através do seu esforço, e você não diviniza esse entendimento que você adquiriu através do seu esforço, ok, você tá bom. Porém, quando você começa a divinizar, ou seja, você começa a dizer, eu sou o físico, eu sou o químico, eu sou o médico e você não é nada, e você está sendo presunçoso, porque qualquer pessoa, segundo a Torá, não importa a sua dificuldade, ela pode alcançar o topo. Os sábios dizem que uma pessoa que tem dificuldade de alcançar o topo, para ela alcançar o topo, é só ela achar a sua maneira de alcançar o topo. Muitas vezes a pessoa não alcança o topo porque ela quer seguir os passos de outras pessoas. Porém, literalmente falando, se duas pessoas que fazem escaladas, uma pessoa com 1,60 m e uma com 1,90 m, vão variar por questões de anatomia. A pessoa que tem 1,90 m, ela vai ter um braço maior, ela vai ter uma situação maior. Então, aquela pessoa mais baixinha, para chegar no mesmo tempo que aquela pessoa alta, ela tem que achar o seu jeito de escalar para alcançar aquilo. Quer dizer, a parede é a mesma, porém a parede tanto dá oportunidade para quem tem 1,90 m como para quem tem 1,60 m. Agora, se a pessoa que tem 1,60 m quer fazer igual a pessoa que tem 1,90 m, ela não vai chegar a lugar nenhum, ela vai ficar no mesmo caminho. Então é isso que os sábios querem dizer. Então você nunca pode chegar, ter o seu conhecimento e usar esse conhecimento, mesmo se passando por bom, para fazer o mal. Por exemplo, acontece muito no mundo religioso. Uma pessoa tem um conhecimento e ela usa aquele conhecimento para dizer que ele é uma pessoa de Deus, que ele é ungido de Deus, ou que ele é melhor, ou que ele é um grande rabino, ou que ele representa isso, ou que ele representa aquilo. Então, isso não é sabedoria, isso é tolice, tá bom? Então, a sabedoria, ela é adquirida, além disso, pela a observação da natureza. Olha que coisa interessante. Se nós formos analisar toda a ciência, nós vamos observar que tanto a física, como a química, como a medicina, como a matemática, ela foi desenvolvida, melhorada, né, através da observação. Ou seja, isso está em Provérbios 6,6, Jó 35,11, tá? E também os sábios dizem que a sabedoria, além de ser adquirida através da observação da natureza, ela também é adquirida através da história. Por que através da história? Porque a história conta os erros da humanidade. Um sábio pega esses erros e transforma e pega como exemplo para não errar, né? Ele pega aquilo lá, a pessoa construiu a casa caiu porque a pessoa errou nisso. Teve guerra porque as pessoas pensavam assim, então não vamos pensar assim, vamos instruir assim. Então, a sabedoria é um conhecimento que você adquire todos os dias. Porém, se no decorrer desses dias, dos seus dias, você começar a se tornar presunçoso, você chegar a um patamar onde que você começa a entender a vida, começa a entender teu próximo, teu filho, teu esposo, teu marido, tua mulher, teus amigos, teu trabalho, de uma forma mais... Pô, peraí, talvez meu patrão tá com a cara feia porque aconteceu alguma coisa lá, então não vou também ficar com a cara feia pra eles. Você começa a agir de uma forma legal, beleza. Mas a partir do momento que você usa uma situação que é natural da vida, mesmo a situação negativa, que é natural da vida, e você tenta se vitimizar para usar aquela vitimização para poder derrubar alguém
ou passar por cima de alguém, você é um tolo. Ou seja, você vai pagar pelas consequências. Ou se você usa a sua capacidade, que talvez o teu próximo não tenha desenvolvido, e usa para humilhar teu próximo ou para derrubar teu próximo, você também se tornou um tolo. Então é isso, numa forma geral, que é sabedoria. Sabedoria, ela não, no termo bíblico, no termo de Torá, gente, principalmente para quem é religioso, não se limita somente você ler a Bíblia, você ler só a Torá. Você tem que entender, você não pode ignorar a vida, você não pode ignorar a ciência, você não pode ignorar o átomo, você não pode ignorar a matéria, né? Então é isso que os sábios dizem o que é sabedoria, né? Então a sabedoria, ela é um conhecimento complexo, inteiramente compactado de toda a criação, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, se inscreva no meu canal. Desculpa o barulho, que é o meu vizinho que está arrumando aqui. E até o próximo vídeo. Shalom.